Deus, amados, gostaria de pedir você para pegar sua palavra comigo, sua Bíblia nessa noite. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. É o primeiro livro da Bíblia, por favor. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a seguir. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Já estava com saudade dos irmãos aqui, né, amados? Tive uns dias bons, né? Sem estar aqui com vocês. Louvado seja Deus. Mas como vocês viram o testemunho da minha esposa, né? A minha ausência não foi em vão. Graças a Deus ela está aí, louvando ao Senhor, curada, abençoada, com a cirurgia pronta, né? E abençoada pelo poder do nosso Deus maravilhoso. Obrigado. Todos encontraram? Mas a gente deu tomé aí, filho? Deixa aqui também, vem cá. Aí. Obrigado, viu? Glória a Deus. Amados, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: E concebeu Adão a Eva e sua mulher, e ela conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um filho. E teve mais o seu irmão Abel, e foi um pastor de ovelha, e Caim um lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta para Deus. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas não de Caim. E para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o teu semblante. E o Senhor então disse a Caim: Por que está triste? Por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação da tua oferta? E se não fizeres bem, então o pecado já está à porta da sua alma. E para ti, o seu desejo dominará sobre o seu coração. Amém? Podemos assentar, meus queridos? Glória a Deus. Amados, a palavra dessa noite, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer um pedido de oferta, não vou pedir dízimo, não vou pedir oferta, nem dinheiro para você não, tá? Pode ficar tranquilo. Amados, Deus nesse dia de hoje, durante o decorrer desses dias que eu estava em casa, Deus ministrou muito sobre o meu coração, sobre o coração da minha esposa, acerca de como nós estamos agindo com Deus, de como você está servindo ao Senhor, como está a sua casa, como está a tutela dos seus filhos, como está, amados, o marido com a esposa e a esposa com o marido. Também não é um encontro de casal, pode ficar tranquilo que eu não vou pregar só para casais. Mas a palavra do Senhor, amados, me fala que Adão e Eva, amados, conheceram um ao outro, ou seja, tiveram uma relação. E dessa relação, amados, teve um fruto dessa relação, desse sentimento entre Adão e Eva. E esse fruto, amados, é o filho deles. Que eles, amados, acharam graça e ficaram felizes, porque tiveram alcançado a sua vitória, tiveram alcançado o fruto do relacionamento que seria Caim. Mas logo passado alguns dias, amados, Adão e Eva também tiveram outro filho e colocaram o seu nome de Abel. Abel, então, por ser o mais novo, amados, consentiu em seu coração de cuidar de rebanhos, ovelhas, gado ou coisas semelhantes. E Caim, amados, era um lavrador, pois cuidava da terra. Mas o interessante, amados, nem era o que cada um fazia, mas era o que cada um deles resolveu fazer no seu coração. Todos dois tinham a mesma coisa e o mesmo desejo. Eram filhos do mesmo pai e tinham o mesmo desejo: sacrificar ao Senhor. Mas o mais interessante, amados, não é o valor do seu sacrifício, não é o que você tem trazido e depositado aqui no altar, não é nem quantos presentes talvez você, marido, tem dado à sua esposa, não é nem quanto, amados, brinquedos você como pai ou como mãe tem dado aos seus filhos.
mas é como você tem usufruído desses presentes que você tem dado à esposa, ao filho, a Deus, ao seu patrão, ou tudo que você faz. Porque a Bíblia me conta, amados, que os dois têm o desejo de sacrificar a Deus. Um, amados, por ser lavrador, pegou ali, amados, qualquer coisa do que tinha na sua terra e levou para Deus. Mas o mais interessante é que Deus não recebeu a sua oferta. Será que é porque Deus gostava de carne e não de terra? Será que é porque Deus, amados, gostava de gado, de carne fresquinha e não de uma fruta ou de uma verdura ou algo semelhante, ou de uma semente de um trigo? Não, irmãos. O mais interessante é como foi feita essa oferta. Porque Caim, amados, ele pegou o que tinha ali, amados, talvez a sua verdura mais podre, ele pegou o que sobrou do que ele, amados, escolheu, ele pegou do que sobrou ali no seu prato, na sua casa, e levou para Deus e disse: eu estou sacrificando ao Senhor. E talvez eu e você conhecemos muito bem essa história. Muitas vezes eu quero agradar minha esposa, mas eu vou ali, amados, e compro a pior flor, eu compro a roupa de qualquer forma, sem importar qual é o seu gosto. Um exemplo simples. Eu gosto desse exemplo, amados, porque é uma coisa que eu aprendi desde quando eu me converti. Amados, a minha esposa, ela gosta de tomate maduro, eu gosto de tomate verde. É uma coisa simples, mas... depois nós entramos nessa questão. Eu vou contar a história do presunto fatiado para vocês, irmãos. Mas eu gosto de tomate verde, ela gosta de tomate maduro. E quando nós casamos, irmãos, era uma briga feia entre eu e ela. Um tomate fazia eu e minha esposa discutir feio, mas feio mesmo. E aí, nós fomos aprendendo, porque eu queria que ela engolisse o meu tomate verde. E toda vez que era ela que comprava, ela comprava só tomate maduro. E ela queria que eu engolisse o tomate maduro. Eu não gosto de tomate maduro. E aí, amados, ela queria me agradar fazendo tomate maduro, eu queria agradar ela levando tomate verde. E aí você fala: pastor, o que isso tem a ver com o reino dos céus? Tem a ver, irmãos, que muitas vezes você está querendo agradar a pessoa que você ama, você está querendo agradar o seu Deus, você está querendo agradar o seu filho com aquilo que é melhor para você, não o que é melhor para a pessoa, não o que é o melhor de Deus. Porque as coisas que é de Deus são santas, são puras. As coisas que é para sua mulher, as coisas que é para o seu filho. Por exemplo, amados, a mulher fica grávida, consome o desejo, irmãos, do marido e da esposa de ter um filho. A mulher fica grávida. Qual é o sentimento que cresce na cabeça do homem? Eu preciso trabalhar mais. Qual é o sentimento da mulher? Eu preciso cuidar mais da casa. Aí tem um filho, a criança nasce. Você acha que a criança está interessada na casa limpa? Você acha, pai, que a criança está interessada na bicicletona do ano? Ele quer que você ande com ele. Sabe, mãe? A menina quer que você senta ali com ele, deixa ela lambuzar a cara com a comida, deixa ele brincar ali, irmão, ela quer participação. Deus também, irmãos, Ele não é um Deus que só simplesmente quer chegar aqui e falar assim: ó, toma, John, a sua bênção e lasca a vitória em cima de você e te derruba, quebra você. Não, irmãos. Deus, quando Ele faz algo para mim, para você, Ele faz perfeito. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus chamou você, amados, quando Deus tirou você do mundo, ou quando Deus, amados, planejou você no ventre da sua mãe, Ele já sonhou com a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. Ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia como Ele queria manifestar na sua vida. E por isso, amados, quando você se perdeu, Ele foi capaz de esvaziar-se do céu e vir aqui a essa terra, irmãos, e morrer de novo para recuperar você. Ou seja, sacrifício vivo, perfeito, para trazer você de volta. Ele não deu qualquer coisa, Ele mesmo veio. Ele não fez de qualquer jeito, Ele se entregou por você. Mas a pergunta é: quantas vezes aqui nós não somos o Caim da história? Quantas vezes nós não temos sido o Caim da nossa casa? Quantas vezes eu, como marido, não fui o Caim para minha esposa? Quantas vezes você, pai, não foi o Caim para o seu filho? Quantas vezes você, obreiro, não foi o Caim dentro da sua igreja? Que chega aqui e quer que todo mundo
ovacione você, que todo mundo te trate bem. Mas como a pastora diz, irmãos, você já viu aquele tipo de pessoa que quando pega a oportunidade, ele quer chamar a atenção para todo mundo. Amados, tipo assim, eu estou aqui conversando com o irmão daí, tudo que você conversa com ele, o dele é melhor. Ele já fez, ele já criou, ele já viveu, ele já participou. Ah, você puxa outro assunto, irmão, talvez a coisa nem exista. Ele diz, eu já comi. Porque ele quer ser melhor que você. Esse é o Caim, irmãos. Esse é o Caim. Esse é o Pietro. Ajudar o pastor hoje, né? O que o pastor conversou aquele dia lá na casa? Sentou, isso. Irmãos, eu só estou conversando porque a Dayela, mãe dele e o pai dele, eu vou falar, tá? Isso não falava não. Então o Pietro vai ficar quietinho aí agora, né, Pietro? Então tá bom então, senão o pastor vai colocar sentado aqui no altar com o pastor. Isso. Irmãos, então voltando aqui, né, e nós nos perdemos nessa simplicidade. Amados, nós nos perdemos nessas pequenas coisas e nos tornamos o Caim dentro da nossa casa. E aí nós queremos que a paz reine. Não, mas eu estou dando o meu melhor. Será? Não, eu estou indo na igreja. Eu vou na igreja, irmãos. Eu já disse para você, sinônimo de você estar aqui todos os dias não é sinônimo de você ser salvo. Se você, amados, não absorver essa palavra, se você, amados, não entender tudo que é liberado aqui nesse altar, tudo que é cantado, independente, amados, a música, ela é uma pregação no seu coração, ela prepara a sua alma para receber a mensagem. Amados, o louvor, ele leva você diretamente ao coração de Deus. Mas quantas vezes, irmãos, nós entramos na igreja e porque às vezes não tem um cheiro e canta lamanaias, ou às vezes um pulo, um grito, ou alguém rodopiando aqui dentro, Deus não agiu? Não, irmãos, a frieza está dentro de você. A frieza não está em quem está falando. A frieza não está na sua esposa. A frieza não está no seu marido. A frieza está em você. A frieza não está em você, no seu filho, pai, está em você. Somos nós, irmãos. Somos nós que temos que entregar o nosso melhor. Somos nós que temos que levar a nossa casa a ser o melhor. Sabe, irmãos, um dia alguém chegou para mim ainda, quando eu estava sendo levantado como pastor, e dizia, você é um bom pastor? Eu disse, não, ainda não. Aí, amados, passado algum tempo, eu encontrei de novo. Esse é o meu primo que me perguntou, Miguel. E ele disse, e agora, você já é um bom pastor? Eu disse, ainda não. E aí, amados, olha para você ver, ele não é ainda um cristão que segue ainda, mas ele diz, pastor, quando é que você vai se tornar melhor? Eu disse, eu não entendi. Ele disse, se você não se tornar melhor desde aquela época que eu te perguntei, você nunca vai mudar. Porque esse é o nosso problema. A minha desculpa, vamos supor o Júnior, é a minha mulher. E aquela, Sharon. Sharon. Né, irmãos? Sharon. A minha desculpa é o Júnior. O meu problema é o Júnior. Porque ele compra o tomate verde, eu não gosto. Ele quer fazer eu comer esse tomate verde. Eu vou pegar essa história, irmão. Eu não vou contar do presunto, pelo amor de Deus, o presunto foi vermelho minha. Irmãos, e aí é isso, sabe? Sabe, nós precisamos, amados, ser o melhor. Porque quantas vezes nós queremos que as pessoas engulam? Porque o que eu acho. Calma. Nós queremos que as pessoas engulam aquilo. E esse foi o problema de Caim. Caim pegou qualquer coisa que estava no campo e diz, eu quero sacrificar o Senhor hoje. E achou, irmãos, que Deus, ele era um ser humano que se agrada de qualquer coisa. Nós temos que entender isso, irmãos. Deus ama você. Deus tem compromisso com você, mas não com o seu pecado, não com a sua mentira, não com a sua falha, não com o seu erro. Deus não tem compromisso com o seu erro, Deus tem compromisso com você. Aleluia. Porque as suas atitudes, muitas vezes, amados, é ela que vai revelar quem você é. A Bíblia diz, amados, eu me lembro um dia, nós estávamos numa reunião entre obreiros, e estava uma discussão muito feia, e alguém levantou a sua mão e disse assim, olha, nós vamos entender somente pela Bíblia. Para acabar com tudo isso, alguém levantou e disse assim, mas a Bíblia não diz que nós conheceremos a árvore se ela é boa ou ruim, não é pelo seu fruto? Lembra disso, irmãos? Então, se nós vamos conhecer a árvore pelo fruto, se ela é boa ou ruim, é a partir disso, é através do seu caráter, é o que você faz. Não adianta você brigar, não adianta você bater boca. Igual nós temos visto aí, irmãos,
crentes, irmãos amados, indo para a internet, tá, não tem problema, você quer expressar, você é Lula, tá bom, você é Lula. Mas você é Bolsonaro, tá bom, você é Bolsonaro. Agora, eu e você perder tempo lá na internet, batendo boca, brigando, não vai edificar em nada, irmãos. Por que você não expressa a sua fé quando você for lá na urna? Pronto, acabou. Acabou, irmãos. Mas aí nós viemos, amados, trazendo brigas, intrigas, mexericos, fofocas. Porque agora a igreja é dividida. Aqui é a direita, aqui é a esquerda. Então a esquerda vota no Lula, a direita vota no Bolsonaro. E aí, amados, a igreja agora vai ficar dividida porque o céu também dividiu? Não, irmãos. Ou nós mudamos a nossa atitude, a nossa ação, ou nós não vamos mostrar quem realmente nós somos. E nós vamos continuar sendo Caim na história. Nós vamos continuar fazendo, amados, sabe, aquela famosa receita de Satanás, a mentira com sabor de verdade. Eu vou acabar mostrando para as pessoas, por exemplo, irmão, hoje é fácil conversar com o pastor Rafael. Mas eu queria ver você conversar comigo, muitas vezes, como algumas pessoas falam, amados, há 18 anos atrás. Quando eu não tinha paciência, eu brigava com todo mundo e estava pronto para qualquer coisa. Aí, amados, eu queria ver você conversar comigo. Mas hoje não, irmãos, hoje é fácil. Porque hoje eu tenho procurado viver a obra de Deus na minha vida. Aleluia. E não me importa o que falam de mim. Me chamam de moleque, me chamam de herege, mentiroso, mau caráter, mau pastor. Mas vem viver comigo e vem fazer o que eu faço. Então, irmãos, você tem que colocar isso no seu coração. Você tem que entender, irmãos, que Deus te chamou para ter um particular. E você precisa ser o melhor. Você precisa ser o melhor marido. Você precisa ser a melhor esposa. Você precisa ser o melhor pai, a melhor mãe. Você precisa ser o melhor cristão. Não é disputar comigo, que sou o pastor da igreja. Não é disputar com o seu irmão que está do seu lado, quem canta é melhor. Porque até isso nós temos, irmãos. Até isso nós trazemos para dentro da igreja, o espírito de disputa. Sabe quem está dominando? O espírito de Caim. Sabe quem está dominando? É o Caim na sua vida, que está gritando aí, ó. É o velho homem tentando sair para fora. Mas eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, eu não consigo parar de ouvir música mundana, eu não consigo parar de xingar minha esposa, eu não consigo, até quando? Como diz o meu primo, você vai continuar falando isso. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, eu não vou, eu sou um fracassado, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é só pior, a minha vida nada dá certo. Irmãos, você tem que entender como a palavra de Deus diz, que havia um profeta, irmãos, e todo dia ele passava em frente à casa de uma mulher. Então aquela mulher, amados, ela resolveu pegar e colocar e fazer um quartinho, porque ela viu que aquele homem era um profeta. Então o que ela fez? Ela não pegou e construiu o quarto. Ela foi no seu marido e diz assim: ei, amor, eu acho que esse homem é um profeta. E se ele é um profeta, ele é alguém que fala com Deus. Então vamos trazer ele para perto. Vamos colocar aqui um quarto, uma cama, um candelabro. Vamos colocar aqui uma mesa, algumas frutas, algumas coisas, para que toda vez que ele passar, ele entre e fique conosco. Aleluia. Assim eles fizeram. E então, amados, aquele profeta gostou tanto dos cuidados daquele casal, que um dia ele chegou para eles e disse assim: olha, qual é o problema deles? E aí disseram assim: olha, eles não têm filho. E aí ele chega para aquela mulher e diz: olha, no tempo certo da mulher, a partir de hoje, você terá um filho. A mulher teve um filho. Mas passado aproximadamente uns 5 anos daquela criança, aquela criança começa a andar pelo lugar da sua casa e começa a dizer: ai, a minha cabeça está doendo, e ela morre. Sabe o que aquela mulher fez, irmãos? Ela pegou aquela criança, colocou no quarto do profeta, sobre a cama do profeta, e foi chamar o profeta. Foi de encontro àquele homem que profetizou sobre ela aquele filho. E quando, amados, as pessoas paravam ela, perguntavam assim: olha, como está o seu marido? Ela falava: está bem. Como está a sua casa? E ela diz: está bem. E o seu filho, como está? Ele estava morto dentro do quarto, mas ela dizia: ele está bem. Sabe qual que é o problema, irmãos?
Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou terminar aqui porque está dentro do contexto. Quando eu tocava no mundo e vivia nas noites tocando, amados, meu contrabaixo aí nas bandas, nas noites aí, eu chegava em casa e todo dia eu tocava minha mulher de joelhos, chorando e dizendo: ele vai ser um homem do Senhor, ele vai ser alguém na tua casa, ele vai ser alguém na tua obra, meu marido vai ser bênção ainda. E eu ria dela, até que um dia ela mudou a sua oração. Ela mudou e começou a falar assim: olha, ele é do Senhor, o meu marido é do Senhor e ele está nas suas mãos. Aí, irmãos, a casa caiu para mim, porque aí eu não estava mais no controle de minha esposa, estava no controle de Deus. E esse é o problema nosso. Nós colocamos Caio tanto na nossa história e deixamos ele tomar conta, que é o mal dentro de nós, e esquecemos de colocar Deus no controle da nossa casa, esquecemos de colocar Deus no controle do nosso casamento, esquecemos de colocar os nossos filhos, amados, debaixo da tutela de Deus. Esquecemos, amados, que nós frequentamos um tempo onde prega a palavra, adora o Senhor e fala no nome dele, mas eu entro aqui, amados, vazio e saio mais vazio ainda, porque eu ainda não entendi o que Deus quer fazer comigo. Eu não sei se você está entendendo a direção da mensagem dessa noite. Você vai continuar sendo nada enquanto você continuar profetizando que você é. Profetiza coisa boa nos seus filhos. Profetiza coisa boa nos seus filhos. Profetiza que os seus filhos vão ser bênção. Profetiza que o seu marido é o melhor marido. Profetiza que a sua esposa é a melhor esposa. Profetiza que os seus filhos vão ser homens do bem. Profetiza que as suas filhas vão ser a mulher do bem. Profetiza que você ainda vai ser um pastor de ovelha, alguém, amados, importante. Não importa, pastor, mas eu não quero ser pastor, eu não quero ser obreiro, eu não quero ser nada. Mas você quer ser o que na sua vida? Advogado? Então você vai ser o melhor advogado. Você vai ser o que? A professora? Então você vai ser a melhor professora. Você vai ser o que? O locutor? Então você vai ser o melhor locutor. Você vai ser o que? O caminhoneiro? Então você vai ser o melhor caminhoneiro. Ah, pastor, eu vou ser um vendedor de picolé. Não importa, seja catador de lixo, coletor de lixo, ou seja vendedor de picolé, uma varredeira de rua, seja o melhor. Aleluia. Seja o melhor, seja o melhor, porque é isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Então, dentro dessa igreja, quando você chegar, larga o telefoninho de lado, vai dobrar o joelho, peça perdão a Deus, chame Ele para entrar na sua casa, chame Ele para fazer parte do seu casamento. Sabe, esse é o nosso problema, amados. Eu já estou quase encerrando. Esse é o nosso problema. Nós não vamos falar de Abel, amados. Esse é o problema da igreja de hoje, brasileira, que só vive ficando, amados, sabe, nos milagres dos outros e esquece de viver os seus. Ah, porque você viu a história lá da Olivel? Oh, aquela história é chocante, é maravilhosa. Quando eu escuto ela, eu me arrepio tudo e alicerça a minha fé. Mas a pergunta é: até quando você vai ficar ouvindo o testemunho do Olivel? Nossa, você viu a história do Maione mais da Silva? O que Deus fez na vida deles? Nossa, é linda demais aquela história. Mas a pergunta é: e a sua história? E a sua intimidade com Deus? O seu relacionamento? Os seus filhos? O seu casamento? A obra de Deus na sua vida? Até quando você vai ficar apenas vivendo de história dos outros? Será que você não acha que está na hora de você começar a escrever a sua história? Será que você não acha que está na hora de você mudar esse quadro? Será que não está na hora de você, amados, mudar essa transformação, trazer uma mudança da noite para o dia, da água para o vinho, amados, sabe, trazer tudo das trevas para a luz, amados, sabe, mudando a sua história? Será que não está na hora? Está na hora, irmãos, mas para isso você precisa despertar e começar a enxergar coisas grandes diante de você. É como, amados, o agricultor, amados, ele está plantando chuchu hoje, pensando no tomate amanhã. Aí a colheita agora está de tomate, ele já está plantando a soja. Amados, amanhã já está colhendo a soja, já está plantando milho. Ah, mas está fora da estação. Você já viu aquelas coleções, amados, de moda? Você vai lá, irmão, você olha aquela coisa ali no verão, aquelas mulheres vestindo aquela coisa esquisita, aqueles paletozão, aquela coisa esquisita, o cabelo do lado, amados, aquela maquiagem preta, azul, escura. Aí passa-se o tempo, a moda chegou e as pessoas estão todo mundo usando. Isso é viver pela fé. É você viver além do que, amados, as outras pessoas estão vivendo. Pare de ser comum.
e passa a ser alguém diferente. Passa a ser, amados, diferente. Passa a ser, mas o esposo da fulana não faz isso com ela. Você não é o marido dela, você é o marido da sua esposa. Mas o irmão, não, irmão, seja você a diferença. Seja você a diferença, porque Abel, amados, ele nem sabia que Caim já tinha levado, mas simplesmente Abel foi lá, pegou a melhor ovelha do seu pasto, deu um banho, tosou a ovelha, passou o óleo da unção, amados, colocou um altar todo bonitinho para Deus, colocou lenha, amados, deitou azeite sobre a lenha, acendeu o fogo, colocou o cordeiro e disse: isso aqui é para o Senhor, meu Deus. Ele fez o que ele tinha de melhor, irmãos, e o seu melhor, amados, não depende da sua condição, não depende de quanto você ganha por mês, não depende, irmãos. Agora sim vamos entrar na oferta. Tem pessoas que acham que só vai ser abençoado se chegar aqui e colocar R$1.000, se chegar aqui e colocar mais de R$100. Sabe, irmãos, entenda isso. Deixa eu contar, eu já contei, mas, amados, a minha esposa, quando ela começou a trabalhar com as suas artes, o dízimo dela, amados, era 10 centavos. Mas todo mês ela vinha e colocava os seus 10 centavos. Toda semana ela vinha e colocava os seus centavinhos. Hoje o dízimo dela é maior do que o meu. Eu não estou falando coisa, amados, de negócio, mas eu estou falando é como você está ofertando, é como você está fazendo para Deus, é como, amados, está a sua história. E aí você fala assim: amados, eu já ouvi demais pessoas chegar assim: eu queria que Deus fizesse na minha vida o que Deus está fazendo na vida de vocês, mas vocês estão entrando no lugar onde eu tenho entrado. Você tem passado, irmãos, porque às vezes você olhar o muro do vizinho, a grama do vizinho, vê que está mais bonita, mas você não vê que todo dia, 5 horas da manhã, ele acorda e agua ela. Todo dia, 8 horas da manhã, ele está com o trator, amados, aparando a grama. Você não vê que todo dia de tarde, ele está de novo aguando a grama, cuidando dela. E aí você está como? Sentado no sofá, com o controle na mão, com o telefone na mão, e querendo que a sua vida muda. Querendo que a sua esposa te enxerga, querendo que o teu marido te enxergue. Nunca vai acontecer, irmãos. Levanta, toma o melhor banho, vista a sua melhor roupa, passa um perfume, um desóxido, dá um tapa no cabelo, irmão. Vai para cima da luta, vai para cima da guerra, vai para o seu dia a dia. Amanhã é segunda-feira, pode ser o pior dia para quem não é cristão, mas para quem é cristão é o melhor, porque quem preparou o seu trabalho foi Deus. Quem abriu a porta para você foi o Senhor. Quem tem te dado condição de pagar o seu aluguel, a sua casa, o seu carro, a sua roupa, a sua comida, foi Deus, irmãos. Então valoriza o que Deus tem feito na sua vida, sendo o melhor de tudo. Principalmente vocês, obreiros. Vocês foram chamados para ser o melhor obreiro. Vocês foram chamados para se doar, se entregar. Amados, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas ele tem que ter um cuidado. Ele tem que ser marido de uma mulher só, ou vice-versa, esposa de um homem só. Ela não pode ser dada ao vinho, não pode ser cobiçoso, não pode ser de torpe ganância, não pode ser, amados, dado ao vinho, não pode encher a cara, não pode ter vícios, não pode ter vínculo com o mundo, porque você é um exemplo. Tem que estar apto na palavra. Como eu vou dar apto na palavra se eu nem leio ela? Mas todo dia eu trabalho, todo dia eu faço isso, irmãos. O tempo quem escolhe é você, a obra quem faz é você, o detalhe quem cria é você, amados. A diferença quem faz é você. Se você não tem necessidade, então você não vai empenhar. A minha pergunta é, amados, qual é, amados, o tamanho do projeto seu? Será, amados, que realmente a sua necessidade é maior do que o projeto, ou é o projeto que é maior do que a sua necessidade? Porque, amados, quando a sua necessidade for maior do que o projeto, quando, amados, você findar o seu projeto, você para com tudo. Assim é a obra de Deus. Mas eu não comecei essa igreja tendo condição de abrir ela. Eu não tinha nada. E a caixa lá de som que nós tínhamos até hoje é aquela que está lá no Vila Nova. Até hoje eu uso ela. Foi a primeira caixa de som que nós compramos, irmão.
E aí, amado, sabe, nós não tínhamos condição, mas sabe, eu vejo que Deus ele te chama para lugares que você não tem condição, para que você entenda que a dependência é do Senhor, que a preparação do pão é do Senhor, a preparação da casa é do Senhor, mas para isso você precisa entregar o seu caminho a Ele, confiar nele, amados, e o mais é Ele que vai fazer, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que cuida, é Ele que abre a porta para você. Mas se você não entregar, se você não descansar no Senhor, irmãos, nada vai acontecer. Então, amados, quem é você nessa noite? Caim, que faz de qualquer forma a sua vida? Então se prepare, você vai continuar sendo esse derrotado, esse zero à esquerda, e vai para o inferno ainda de brinde. Mas se você quiser ser o Abel dessa geração, se prepare, porque coisas grandes vai fazer na sua vida, coisas grandes vai acontecer no seu casamento. Você precisa entrar nesses lugares que ninguém nunca entrou. Você precisa ser alguém que vai dar a direção e não que vai andar na direção de outras coisas, amado. Entrega. Fica a pessoa que está do seu lado, vamos encerrar dessa forma. Diga para ele: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.